logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só fala. Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que têm compartilhado, aqueles que têm curtido, aqueles que têm feito até propaganda desse canal. O meu muito obrigado. Continue aí participando, compartilhando nas suas redes sociais. Isso é muito importante para mim. Nós vamos para mais uma lição, e antes de entrar na lição eu quero falar com você que talvez você não pode estar na igreja, está trabalhando no horário da escola dominical. Então fique comigo assistindo a escola neste canal, que você pode escolher qual dia, qual hora que você queira acompanhar essa lição. E eu quero que essa lição seja bênção na sua vida. Nós estamos com um assunto muito importante nesse trimestre deste ano de 2019. Também quero falar para todos os nossos internautas, nossos professores, que aqui na descrição eu deixo o endereço do meu site, onde a lição está prontinha, slide, para você ensinar, se achar conveniente, aí na sua igreja, aonde você ministra a escola dominical. A lição de hoje é a lição de número 10, acerca do fim dos tempos. Então no dia de hoje nós vamos estar falando aí acerca do final, né? É importante que nós possamos estar preparados, né? Não amedrontados. Vou estar falando nessa lição. Então, queridos professores, né, professoras que me seguem neste canal, quero dizer a vocês para ter muito cuidado na hora de ministrar esta aula para a sua classe, para que a volta de Jesus seja gozo para o cristão, e não medo, ficar espantado, aterrorizado com medo de Jesus vir. Então Jesus vem, ele vai levar o seu povo, então basta nós estarmos servindo ao Senhor. O texto áureo, ele diz o seguinte: e então vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Lucas capítulo 21, versículo 17. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nessa lição: o discípulo de Cristo aguarda em vigilância e oração perseverantes a volta de Jesus Cristo. A introdução: todos sabemos que a era atual terá um fim, denominado de fim dos tempos, embora não saibamos quando será e não nos compete saber. O mais importante é estarmos aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, vai chegar um tempo do fim. Esse tempo do fim que nós vamos estudar hoje, né, pode estarmos baseado na primeira volta de Jesus e depois quando o Senhor vir para juízo final. Mas no dia de hoje, o que nós estamos esperando? Nós estamos esperando o fim, com Jesus voltando dos ares e nos levando para a sua glória. Objetivo da primeira parte da lição: apresentar o sermão escatológico de Jesus no Evangelho de Lucas. Então, nesse primeiro ponto da lição e nos seus subtópicos, nós vamos estar apresentando de maneira escatológica o sermão de Jesus, para que nós possamos estarmos preparados para os dias finais. O sermão escatológico: assim como Mateus, Marcos e Lucas registraram o sermão escatológico de Jesus, considerando que registram mensagem do próprio Senhor Jesus, alguns identificam o sermão escatológico nos evangelhos como o pequeno Apocalipse. Então, meus queridos, para o leitor da Bíblia, você vai ler Mateus, vai ler Marcos, vai ler Lucas, e Jesus está falando a respeito do fim, dizendo a respeito que nós precisamos estar pronto, estar vigiando, porque tudo isso aqui vai se findar. A vida é interessante, meus queridos. Nós estamos estudando na escatologia o fim dos tempos.
mas a nossa vida também é passageira. Nós nascemos, né, passamos pela adolescência, depois passamos pela mocidade e entramos na velhice, e aí nós estamos nos amadurecendo para ser colhido. Então, essa vida para nós, ser humano, ela brevemente terá um fim. O 1 diz o seguinte: o interesse escatológico. O registro em Lucas consta que o sermão foi proferido a partir do interesse demonstrado por fariseus e pelos discípulos. Então aqui o nosso comentador, ele está trazendo para nós que havia uma curiosidade quando Jesus pregava seu sermão, que Jesus dizia a respeito do fim. Eles ficaram curiosos, e aí tanto os fariseus como os discípulos tinham uma preocupação de compreender como seria esse fim. Em Lucas 17 e 20 nós encontramos que é interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Aqui é uma pergunta que o fariseu faz para Jesus, e ele responde desta forma. O fariseu aqui está preocupado, querendo saber quando virá o reino de Deus. E o reino de Deus estava entre eles. Mesmo entre nós cristãos, que confessamos e que estamos na igreja todo dia, muitas pessoas não conseguem entender o reino de Deus e vivem fora dele. Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Ele estava dizendo que para ser um cristão, para aceitar Cristo como Salvador, você tinha que deixar seus velhos costumes, suas velhas práticas iam ficar de lado. Agora você morreria para esses procedimentos, e agora você se ressuscitaria para uma nova vida, quer dizer, nascia de novo, e a partir daí você viveria o reino de Deus. Não é que nós vamos viver o reino de Deus quando entrarmos lá na glória. Não, nós começamos a viver o reino de Deus aqui. Quando você deixa Deus dominar a sua vida, quando você deixa Deus controlar, quando você coloca Deus em primeiro lugar, e quando você procura fazer a vontade de Deus, você está vivendo dentro do reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz: o reino de Deus está entre vós. Quando você aceita Jesus e segue de todo o coração, você está vivendo no reino de Deus. Você entrou no reino de Deus e está vivendo ele. O 21, capítulo 21 e o 7, já são os discípulos que perguntam, dizendo: mestre, quando serão e quando vai acontecer essas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? E Jesus faz ali uma narrativa que serviu muito mais para nós, serve muito mais para nós do que para os discípulos que estavam ainda com Jesus, e Jesus estava profetizando, falando de algo escatológico que aconteceria há milhares de anos depois, né? Então nós estamos mais próximo dessa época, porque os evangelhos, eles relatam vários ensinamentos e revelações por parte de Jesus Cristo a partir de uma pergunta, de uma conversa ou de um comentário. Jesus Cristo estava sempre ou pregando, ou conversando, ou comentando com alguém. Então nós não devemos ignorarmos, meus queridos, e também desprezarmos o conteúdo escatológico das Escrituras Sagradas. Nós precisamos se ater para isso. Nós precisamos viver o Evangelho e saber que a qualquer momento Jesus voltará. E se Ele não voltar também, nós, a qualquer momento, partiremos desta vida para outra. Então é certo, meus queridos, que muitos detalhes escatológicos são de difícil compreensão. Nós podemos ver ali, Mateus 24, o Senhor começa falando da sua primeira vinda, entra na segunda, quer dizer, ele faz ali uma explanação do fim, e aí ele coloca desde a sua primeira vinda até o último. Quem está lendo ali Mateus ali, se você não se atentar, você vai ter dificuldade de interpretar todas aquelas profecias escatológicas. Então, como é de difícil compreensão, então não há consenso entre os estudiosos, né, quanto ao tempo e interpretação de alguns eventos.
Então, por exemplo, nós temos muitas contradições que não há assim uma maneira uniforme de entendermos devido à maneira que Jesus se expressou. O 1 e 2 diz diversos acontecimentos. Os sermões registrados nos evangelhos antecedido da afirmação de Jesus de que o templo seria destruído. Então, Jesus falou também sobre o templo que seria destruído, mas o templo que ele está falando destruído, ele não está falando do final. O Evangelho de Mateus registra mais 2 aspectos na pergunta dos discípulos, além dos mencionados pelos outros evangelhos. Então, o primeiro, ele diz que os apóstolos perguntam, os discípulos perguntam para Jesus: quando serão essas coisas? Quando vai acontecer isso? Existe aquela curiosidade. Então, até abrindo um parênteses aqui, meus queridos professores, é interessante deixar a sala participar. Se a sala participa e você vai dominando, como você que está à frente, você vai dominando, de maneira que a escola possa fluir. Agora, deixa os alunos participar, fazer pergunta, tirar dúvida. Se alguma dúvida você não consegue tirar, você anota, Se você não conseguir pesquisando, pede ajuda de alguém e na outra aula você traz. Então, a primeira pergunta é: quando serão essas coisas? E a segunda: que sinal haverá da tua vinda? E aí Jesus fala sobre os sinais, que é importante você ler as Escrituras. O evangelista Marcos e Lucas, os 2 evangelhos, eles registram que sinal haverá quando isso estiver para acontecer. Conforme Mateus 24 e 3, você vai encontrar lá, E aí ele vai estar mostrando os sinais que vai acontecer e os sinais que antecedem ao fim do mundo. Então, assim, no corpo do sermão, as informações sobre a destruição do templo em Jerusalém, período da grande tribulação e a segunda vinda de Jesus, é possível deduzir que os discípulos entendiam que a destruição do templo se daria por ocasião do retorno de Jesus e o final dos tempos. A destruição do templo aconteceu ali nos anos 70 e Jesus não voltou naquela época, porque Jesus não estava falando sobre isso. O 1 e 3 diz estudo comparativo. Muito contribui no estudo acerca dos últimos dias que nós vamos analisarmos um estudo comparativo, procurando conhecer o que outros textos abordam sobre o tema. Então agora vamos pegar os textos para poder estar comparando. Então não significa que chegaremos a uma conclusão definitiva sobre cada evento, tendo em vista que vamos encontrar aspectos em um texto que não são mencionados em outro. Então tem pessoas que lêem os evangelhos e querem que todos eles sejam escritos da mesma forma. Cada um dos escritores escreveu, e escreveu dentro da sua visão, uns mais longe de Cristo, outros mais perto. Nós temos, por exemplo, se nós encontrarmos falar acerca do fim, nós vamos ler em Daniel 12, aí nós vamos encontrar falando acima acerca do final. Aí nós vamos encontrar Daniel falando, e Daniel fala até da ressurreição, que no último dia uns ressuscitarão para gozo eterno e outros para vergonha eterna. Então nós precisamos ver como está a nossa situação. Se hoje nós tombássemos, e aí lá no último dia nós estaríamos lá, ou teríamos ido para o céu e voltando com Jesus. Porque os mortos, aqueles que morreram em Cristo, eles vão participar da ressurreição dos mortos. E os vivos serão transformados. Agora aqueles que não obedeceram a palavra de Deus, que viveram como ímpios, eles vão para o juízo. E aí Daniel disse isso a respeito de que uns vão ressuscitar para gozo eterno e outros para perdição eterna. Então nós também encontramos aí Coríntios falando sobre a ressurreição, Apocalipse e tantos outros livros, Tessalonicenses, onde nós encontramos ali o pessoal naquela época já esperando a vinda de Jesus e preocupado com aquelas pessoas que estavam passando para a eternidade e Jesus não voltava.
O objetivo da segunda parte da lição: apontar advertências e garantias sobre o fim dos tempos. Então agora nós vamos apontar as advertências nesse tópico e nos subtópicos e apontando aí para o final dos tempos. Advertências e garantias. Mesmo considerando o exposto nos tópicos anteriores, é notório no sermão escatológico que o Senhor Jesus transmitiu advertências e garantias que são aplicáveis e essenciais aos seus discípulos em todas as gerações. Então o Senhor falou sobre o final, mas também deu a garantia de que nós, se permanecermos fiéis, nós teremos gozo eterno. E a salvação é o lugar que está preparado para nós. O que Deus preparou para nós é coisa de admirável, que os nossos olhos, nenhum olho ainda viu. Então, meus queridos, independente da interpretação detalhada de cada evento, que seja adotado, né, por dificuldade de compreender, ou plenamente, né, fácil de compreender, os vários aspectos que envolvem esta doutrina. Então, Jesus nos adverte de estarmos preparados e termos cuidado para não ser pegos de surpresa, mas também nos garante a salvação para aqueles que não deixar serem surpreendidos. O 2:1 diz: não vos engane. Os 3 evangelhos registram que o Senhor iniciou seu sermão escatológico com uma advertência. Mateus 24:4, acautelai-vos. Marcos 3:5, olhai. Lucas 21:8, vede. Então ele tem a garantia, mas também Jesus vem nos trazer para o cuidado. Por que o cuidado? Porque uma vez salvo, não está salvo para sempre. Você, professor, tem que alertar os nossos alunos, né, os seus alunos, de que a salvação é uma coisa contínua. Nós precisamos viver sempre com as nossas vestes branqueadas, né, com as nossas vestes resplandecentes, porque a glória de Deus reflete em nós, e aí nós refletimos para o mundo a glória de Deus. E então os evangelhos traz as palavras de Jesus. Isso aqui não é outro falando senão é Jesus. E Jesus, quando chegou em Mateus, que ele falou a respeito do final, ele disse: acautelai-vos. Cuidado, porque alguém pode procurar te tirar, te desviar da fé. E Marcos disse: olhai, quer dizer, viver sobre aviso, cuidar. Não tem pessoas que às vezes vai passando, você está aqui de lado, ela não te vê, porque ela está olhando somente para frente. Mas aqui é o olhar. Olha os perigos que está te cercando. Olha as coisas que podem te enganar. Cuidado. E aí Jesus diz: cuidado, olhai. Em Lucas 21:8 ele diz: vede. Então, meus queridos, olha aí o cuidado que nós temos que ter, né? Acautelar, olhar e ver, para que nós possamos andar de maneira que quando Jesus voltar, sejamos achados dignos de sermos arrebatados para a glória. Então, continuando, como as expressões no grego admitem algumas ideias: considerar, prestar atenção diante de algo, citado como forma de cautela, tomar cuidado, é o que eu acabei de dizer. Não vos engane, quer dizer, trata-se de uma advertência bem presente nas Escrituras Sagradas, né? Afinal, uma das grandes ações de Satanás é enganar. Quantos irmãos já foram enganados? Quantos irmãos que vem bem na trajetória e não olhou, não cuidou, e aí Satanás conseguiu enganar. E tem muitos deles que voltaram para a igreja, amém, porque graças a Deus conseguiram a vitória. Mas tem muitos que foram derrotados, né? Caíram, servindo ao Senhor, não cuidaram, e aí se desviou, e Satanás enganou, e eles continuam aí fora. O 2:2 diz: não vos assusteis. Então a segunda advertência destacada na presente lição está em Lucas, capítulo 21, versículo 9. Não vos assusteis. Eu disse lá no início, meus queridos professores,
nós não podemos seguir a Jesus por medo. Explica isso para a sua classe. Nós não podemos estar na igreja porque nós temos medo de ser condenado. Nós temos medo de ir para o inferno. Não, nós devemos ter medo, sim. Mas nós devemos estar na igreja porque nós amamos ao Senhor. Porque nós queremos servir de corpo, alma e espírito. Se nós estamos com medo, nós podemos ter algum proveito nesta vida. Mas para a vida vindoura, talvez nós teremos problema. Porque Jesus quer aqueles que se entregam de todo o coração, corpo, alma e espírito. Nós vemos que Marcos usa o termo, não vos perturbeis, quer dizer, não fiquem amedrontados, né? Você reflita sobre a volta de Jesus e mantenha-se sóbrio, mantenha-se na fé, mantenha-se adorando a Deus, mantenha-se servindo ao Senhor. Então, para que ficar com medo, uma vez que você está servindo ao Senhor? Então nós precisamos despertar-nos para a verdade que breve Jesus voltará e que o seu povo está guardado nele. Eu tenho falado sobre a volta de Jesus, que nós estamos muito preocupados com nossas fazendas, com aquilo que nós possuímos, né? Estamos mais preocupados em dar prioridade às nossas coisas para que ela não pereça, enquanto a nossa alma pode estar perecendo. E Jesus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não está apto para servir. Então, meus queridos, nós temos que olhar para Jesus. Nossa prioridade é Deus, porque nós estamos marchando para um país aonde só vai morar os santos. O 2:3 diz, não perecerá. Num contexto de falsidades, guerras, manifestações da natureza, perseguição, traição e ódio, o Senhor Jesus acrescenta, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. O que o Senhor está dizendo aqui é que nós vivemos, meus queridos, numa turbulência. Nós vivemos num mundo agitado em que o pecado, em que fenômenos sobrenaturais podem nos atingir. E nós vemos os noticiários, tantos problemas e mais problemas. A natureza parece que está revoltada e acontecendo muitas coisas, né? Nós vemos perseguição, traição, ódio. Mas diante desse quadro, diante de vivermos dentro desse mar revolto, Jesus promete que um único cabelo da nossa cabeça não vai perecer. Então a segurança do discípulo de Cristo é estar e permanecer no próprio Cristo. Cristo tem controle sobre nós. É evidente que não podemos considerar esse texto estritamente no aspecto físico, pois muitos morreram pela fé. Mas é a garantia de que o Senhor está conosco, mesmo no vale da sombra da morte. Não é porque eu sou crente que eu não vou morrer atropelado, não vou morrer talvez caindo de uma casa. Cada um na sua profissão tem seus riscos. Ele precisa olhar, ele precisa cuidar, ele precisa verificar os riscos que lhe cercam. Se vai cruzar a rua, olhe direitinho, porque se você não olhar, o carro vai te atropelar e você vai morrer antes do dia. Poderia viver mais, mas por isso que nós estamos cercados de cuidado. Então, mesmo nas ondas, na tribulação, o Senhor está conosco. Mas não quer dizer que nós não passaremos por sofrimentos. Não entenda isso. Nós temos uma promessa de um lugar de paz, onde não há choro, não há dor. Lá, em termos, nós não vamos ver ele passar. Mas aqui nós vamos ter problema. Mas o que vai nos descortinar no futuro, após a nossa morte, na vinda de Cristo, é coisa gloriosa. O objetivo da terceira parte da lição é ensinar quais são as atitudes exigidas dos discípulos de Cristo ante a expectativa do fim. Agora, meus queridos, nós vamos falar, queridos professores, vamos falar para nossos alunos como discípulo de Cristo. Cada um é um seguidor de Cristo. E aí nós vamos passar para ele agora no 3, atitudes exigidas dos discípulos. Então, nesse último tópico, abordaremos acerca das atitudes exigidas
pelo Senhor por parte daquele que dizem ser seu discípulo. Veja bem que o comentador assim diz daqueles que dizem, porque muitas pessoas, e a maioria delas, nós até não conseguimos vê-las como discípulos. A maneira que elas se comportam faz com que nós fazemos julgamentos que não deveríamos fazer, mas a sua maneira não está se portando como um discípulo. Por isso, o nosso escritor aqui usa aqueles que dizem ser discípulos. Então precisamos, professores, professoras, alertar os nossos alunos que nós precisamos ser discípulos. Eu sempre ensino que você quer ser um discípulo de Cristo. Jesus disse, olha, você vai ser reconhecido como meu discípulo. As pessoas vão dizer que você é meu discípulo quando você conseguir amar, conseguir ter comunhão uns com os outros. Ele diz que aí, quando vocês amarem uns aos outros, aí nisso reconhecerão que vocês são meus discípulos. Então é interessante frisar isso, meus queridos professores e professoras, passar para a classe, a qualificação, como Jesus reconhece uma pessoa como discípulo. Se as pessoas no teu bairro não te reconhecem como cristão, então você não está enquadrado como discípulo. Se as pessoas na igreja olham para você e a maneira que você se porta, você não encaixa nas qualificações de um discípulo, você não é discípulo. Agora, a maior qualificação é amar uns aos outros como Jesus vos amou. E quando você ama o seu próximo, você vive em comunhão com seus irmãos, então nisto aí está que as outras pessoas que te verem reconhecerão como discípulo de Cristo. O 3:1 diz, olhai para cima. Disse Jesus, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Meus queridos, imagine Jesus Cristo há mais de 2000 anos, olhando para os discípulos e disse, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. E aí nós, cristãos, descuidadosos, olhamos e dizemos, mas há 2000 anos ele disse que estava próximo e nunca tiveram próximo. Meus queridos, eu quero chamar a atenção a vocês para a nossa permanência aqui na terra, que alguns chegam aí a 80, 90, 100, mas nossa permanência aqui é muito curta. E a redenção para nós temos que aproveitar a nossa vida para nós vivermos com Cristo, porque breve a nossa vida se finda. E o nosso final está tão próximo como estava próximo para os discípulos quando Jesus estava falando. Então por isso nós precisamos compreender a redenção, a de Jesus nos resgatar para si. Então quando nós entregamos para Jesus, nós passamos a viver uma vida que glorifica a Deus. Quantos atrativos têm surgido nesta terra no presente século? Então são muitos atrativos, muitas coisas que nos atraem e nos faz com que nós tenhamos mais prazer nas coisas que não edificam do que naquelas que edifica. É evidente que no discipulado, no discípulo de Cristo, não está ele impedido de admirar e desfrutar de muitos desses atrativos. Às vezes nós vamos à praia, tem muita coisa bonita lá, apesar que virou um nudismo, e tem muitas cachoeiras, muitas coisas bonitas. Isso não vai impedir que o discípulo possa apreciar e achar lindas essas coisas, fazer passeios turísticos, mas tem que ter cuidado para esses atrativos não levarem para fora do conhecimento de Cristo. A questão problemática e perigosa é quando a pessoa fica tão distraída e focada nos atrativos que não prioriza o reino de Deus e já não vive na expectativa da volta do Senhor. Então nós temos que ter cuidado, porque os muitos atrativos que tem, talvez todo ano nós vamos a um lugar, ou vamos 2 vezes por ano a um lugar, porque nós estamos encantados por aquilo. E aí de repente o nosso encanto é prioridade nos atrativos do que no reino de Deus. Você acha que Jesus não ficaria feliz se aquele povo que vai todo ao campo de futebol, quando marca um gol, eles dão um grito, e saltam, se esse povo tivesse o mesmo entusiasmo para servir? Então nós precisamos preocupar com estas coisas.
continuando, olhar para cima, olha para cima, é de cima que vem o nosso socorro. Então, vendo dessa forma, nós podemos dizer que nós somos participantes da natureza divina. Se o atrativo, se as coisas não nos faz parar, não nos faz dar prioridade àquilo, é porque a nossa natureza é divina. Então, nossa natureza sendo divina, logo procuraremos e nos interessamos em buscar as coisas que são de cima e pensar nas coisas que são de cima. Então, esse interesse, Paulo falou sobre isso, para que nós pensássemos, para que nós se interessássemos pelas coisas que são de cima. O 3:2 diz: olhai por vós. Olhai por vós, Lucas 21:34, ou seja, preste atenção, atente, fiquem alerta. Jesus falando, meus queridos, porque Jesus sabe que se nós formos pegos de surpresa, será uma decepção. Imagina a decepção daquele homem rico, que vestia de linhos finíssimos. Ele, por exemplo, estava lúcido lá no Hades. E ele olha, vê Lázaro, aquele homem que era desprezado, e agora estava no seio de Abraão. E ele agora quer se tornar um evangelista lá no Hades. E ele disse: ó, pai Abraão, manda alguém pregar para meus irmãos para não vir para esse lugar aqui. Então, meus queridos, muitos, talvez, se enquadra nesta parábola que Jesus contou, passaram desta vida e hoje, se voltasse essa vida, corria para evangelizar o mundo sem preocupação de possuir nada. Mas Jesus está dando a salvação, tanto para o pobre como para o rico, desde aquele que não esteja dando prioridade aos bens que possui. Eu sempre estou falando nisso para que nós não percamos a salvação, porque a nossa salvação não consiste naquilo que nós possuímos, mas consiste no amar e no servir a Deus. Então, na Bíblia, o coração é considerado várias vezes como o centro da vida, a sede dos sentimentos e impulso do ser humano. Então, Jesus falou sobre o coração. O provérbio diz que para nós guardar o nosso coração, então é necessário um constante autoexame, sempre acompanhado de oração e palavra de Deus e Espírito Santo. Nós vemos nas ceias, principalmente nas Assembleias de Deus, que muitos pastores, na hora que vai distribuir a ceia, ele começa a amedrontar o povo. Ah, como é que você vai tocar na Santa Ceia? E começa a fazer, se você tiver com um problema, não toque. Não é isso que a Bíblia ensina. Quando Paulo disse: examinai cada um a si mesmo e depois participe do pão. Então, queridos professores, nós precisamos trazer ao nosso aluno a compreensão que o nosso coração, que é necessário um constante autoexame, sempre autoexame, mas principalmente na ceia do Senhor, antes de participar da ceia, todos, desde o pastor, do ministro, aos congregados e aos membros que vão participar, faça-se um autoexame e peça perdão a Deus, porque o não participar talvez é tão problemático como o participar sem fazer um autoexame. Então, meus queridos, além de atitudes de mudanças no decorrer da caminhada cristã, sempre quando percebemos a presença do pecado, nós vemos que o pecado, ele embaraça, ele te tira a paz, ele te tira a alegria. Muitos cristãos entram em depressão, porque eles caem no pecado, e daí eles vivem tão embaraçados que aí eles não têm mais alegria, e aí ele dá lugar à tristeza da alma, e aí eles entram em depressão. Os escritores hebreus dizem para que deixassem de perto, deixassem vigiar o pecado que tão de perto nos arrodeia, e nos traz muitos embaraços. O 3:3 diz: vigiai e orai. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, não apenas vigiar, nem somente orar. Aqui o nosso comentador da lição, ele está falando da importância de não somente estarmos orando, não somente estarmos orando, mas nós estamos vigiando, o cuidado diário.
a vigilância constante, sempre orando, Senhor, né? Para que a sua vida possa estar de acordo com a vontade de Deus. Então, nós precisamos estar sempre orando, porque afinal é o que Jesus está falando. Nós não sabemos quando virá o Senhor, ou quando partimos para a eternidade. Então, essas atitudes também exigem de nós um constante exercício espiritual. São vários os sentidos de vigiar, né? No original grego, manter acordado. Então, mesmo quando está dormindo, mas nós estamos vigilantes. Uma vigilância espiritual. A expectativa, é encontrar-se com a falta de firmeza e a indiferença. Porém, acompanhado de oração. O texto sagrado diz: para nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Então nós precisamos ter muito cuidado, viu, meus queridos irmãos? A conclusão diz o seguinte: o fim dessa era ocorrerá com a volta pessoal pública em glória do Senhor Jesus. Antes, porém, ocorrerá o arrebatamento da igreja, que a livrará dos juízes terríveis que virão. Ele está falando aqui das coisas que vão suceder após a vinda de Jesus. Que nenhum de nós, que nenhum aluno queira ficar aqui após o arrebatamento da igreja, porque ocorrerá coisas tremendas. Então, por isso, nós precisamos nos manter sóbrios em tudo, vigilante e orando em todo o tempo por nós mesmos e por todos. Meus queridos internautas, queridos professores e alunos, que nós possamos vigiar. A próxima lição é a lição 11. Gostaria que você não perdesse a Páscoa desejada. Agradeço a todos os internautas e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.